Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus irmãos, queridos peregrinos, os mineiros, os paulistas, paulistanos, cariocas, fluminenses, brasileiros. Nós estamos nesta sexta-feira, e para a igreja, toda sexta-feira é dia penitencial. Então, um dia da gente realmente viver a introspecção, viver um tempo de oração, fazer uma reflexão a respeito da nossa vida, da nossa caminhada de fé. Então, sexta-feira, dia penitencial, e as leituras de hoje também vão nos ajudar nessa introspecção, nessa avaliação da nossa caminhada de fé. Os peregrinos que estão por aqui, ou aqueles que já estão aqui sempre conosco, são convidados a isso. Nós estamos peregrinando, e peregrinação é tempo forte de oração, tempo forte de caminhada com Deus, de contato com Deus, de fazer as contas. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou acertando? E para quem já é de casa, a mesma coisa. Até que ponto eu cheguei? Em que ponto eu também posso avançar? Não podemos estar parados na nossa vida espiritual. Por isso que existe esse caminho aqui, esse desenho do caminho, no santuário, o caminho que o filho pródigo fez, é o caminho que cada um de nós fazemos. Deve ser um caminho, é um caminho difícil, tortuoso, sim, mas que vai se transformando à medida em que nós vamos buscando este encontro com Deus, este encontro com o Pai. Peregrinos e peregrinas, façamos esse caminho sempre desejando mudança, desejando conversão. Nosso Senhor, nesses dias, no Evangelho, Ele tem acolhido os seus discípulos, os fariseus, o povo de Deus que tem vindo falar com Ele, tem vindo escutá-lo, e de alguma maneira eles também estavam ali buscando uma mudança, uma conversão. E nós escutamos hoje, interessante, milhares de pessoas estavam indo ao encontro do Senhor, ao ponto de pisarem uns nos outros. Dá para imaginar? É muita gente, não é? Não é como que está aqui hoje, não. Está um pouquinho vazio hoje, Se bem que tem uma... Ao ponto de pisarem os outros. Muita gente com sede da palavra de Deus, muita gente com fome
da palavra de Deus, queriam escutar o Senhor. E aqui Jesus fala não à multidão, interessante, Jesus fala primeiro aos seus discípulos. E quais são as orientações que nosso Senhor dá aos seus discípulos? Ele diz para ter cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? A falsidade. O que é a hipocrisia? É quando nós fingimos ser virtuosos, mas não estamos sendo virtuosos. Apenas fingimos. Hipocrisia quer dizer máscara, né? Será que nós temos colocado máscaras? Ou será que nós temos ficado com as máscaras dos outros? É uma pessoa que parece que é boa, mas será que é boa mesmo? Vamos rezar, né, para que ela seja boa. E nós estamos também com esta máscara da hipocrisia, vivendo a falsidade, faz de conta que eu sou cristão. Às vezes eu sou cristão, às vezes eu não sou cristão. Quando eu faço a peregrinação, eu sou cristão. Quando eu saio daqui, eu não sou cristão. Não pode ser assim. Eu moro aqui em Cachoeira Paulista, eu sou aqui da comunidade Canção Nova. Quando eu coloco a batina, quando eu coloco a túnica, aí eu sou cristão, eu sou padre. Quando eu tiro, eu não sou mais. Não é assim. Em todo tempo, em todo lugar, eu devo ser cristão. Eu devo me comportar como filho de Deus e não viver a hipocrisia. Jesus aqui está falando dos fariseus, dos mestres da lei, mas podemos também abrir os nossos ouvidos e acolher também para nós. Eu tenho vivido a falsidade, eu tenho fingido ser cristão, eu tenho fingido ser um filho de Deus, ou eu sou realmente um filho de Deus? Cuidado com a falsidade, cuidado com a hipocrisia. Tudo vem à luz. Jesus continuou aqui no seu discurso, no seu ensinamento. Então não ter medo, mas temer antes aquele que pode não só tirar a nossa vida, mas lançar a nossa vida no inferno, na morte eterna. Não sei se você tem ou não medo do inferno. Eu não quero ir para lá. Não sei se alguém se candidata a ir para lá. Eu acho que não. Em sã consciência, né? Ninguém quer o sofrimento eterno, ou quer? Quer ficar sofrendo o tempo todo? Não, né? Não queremos isso. O que é o inferno? O sofrimento eterno. O que é o inferno? Ali não tem como amar. E enquanto nós temos oportunidade aqui, então vamos amar. E quando nós amamos, nós construímos o céu. O céu se faz presente quando nós amamos. A harmonia se faz presente quando amamos. Nosso Senhor hoje fala para nós temermos o inimigo, o diabo, o divisor, o demônio. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 2000, parágrafo 2850, ensina para nós: o mal não é uma abstração, mas uma pessoa, Satanás, um anjo que se opõe a Deus, que atravessa o meio, é uma expressão, atravessa o meio no plano de Deus, no plano da salvação. Nós estamos caminhando, de repente tem ali um buraco. É o inimigo que quer quer a nossa queda, quer que nós nos desviemos. O inimigo apresenta outros caminhos para que a gente não siga esse caminho do abraço definitivo com Deus, com o Pai. Por isso vamos ficar atentos. O mal realmente está aí. O mal realmente quer nos desviar, não quer que nós possamos ir para o céu. É o sedutor. Onde é que o Satanás nos seduz? Muitas vezes ele nos seduz no prazer,
na gula, nos prazeres da carne? Onde é que Satanás nos seduz? No nosso egoísmo. Quantas vezes nós temos mania, de querer ser grande, de querer status, de querer curtidas, de querer likes na vida, não é? É o mal que quer nos desviar do caminho. Mas lutemos, irmãos, contra o verdadeiro inimigo, então. O inimigo não é o marido, não é a esposa, não é o filho. Muitas vezes parece, Não é aquele irmão, não é aquela irmã. Esses não são os nossos inimigos. Pode ser que eles sejam do exército do inimigo. Mas o inimigo é Satanás. O inimigo é este mal que quer a nossa perdição. Por isso vamos ficar atentos para não nos deixar desviar pelo egoísmo, pelos prazeres da carne. Lutemos contra o verdadeiro inimigo. E aqui eu apresento 3 pontinhos só. Pode ser que tenha mais, mas apenas 3 pontos para nós lutarmos contra o mal. Parece óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Para a gente vencer o mal, a oração. Vida de oração. E que bom que você está aqui rezando conosco. Vira e mexe, faça mesmo uma peregrinação. Vá a um santuário. Claro, no dia a dia lá, aos domingos, frequente a sua paróquia, a igreja lá. A oração, a vida de oração. A Santa Missa, a oração pessoal, a oração comunitária. Isso ajuda a vencermos o mal. Segundo ponto, a vigilância, que se dá na oração e que se dá também nas situações. Como é que eu vigio? Opa, este local é um local para um filho de Deus frequentar? Esse tipo de conversa vale a pena eu, que sou cristão, ter? Isso é vigilância. A ocasião faz o ladrão. Este ambiente vale a pena? Esse tipo de conversa me leva para as coisas do alto? Me leva para Deus? Oração, vigilância. E o terceiro ponto, a caridade. O amor ao próximo, o amor aos irmãos. Nos engajarmos numa pastoral, ajudarmos a igreja, ajudarmos os pobres. Quando nós nos ocupamos com a caridade, ao invés de nos ocuparmos com a vida alheia, de falar mal, que aí nós estamos pecando, mas quando nós nos ocupamos com a caridade, nós estamos vigiando. Nós não damos espaço para o mal. Meus irmãos, talvez teriam até muitos outros pontos, mas vamos guardar esses 3 pontos. Nesta sexta-feira penitencial, nesta sexta-feira, por que não dizer, de retiro espiritual para todos nós, para toda a igreja. Um dia de retiro. Que nós vivamos a oração, que nós vivamos a vigilância, que nós vivamos a caridade. Para vencermos o mal e para nos encontrarmos definitivamente com o Pai, vamos dar esses passos. Inclina um instante a sua cabeça, feche os seus olhos e deixemos que esta palavra adentre o nosso coração, a nossa alma, e que o Senhor nos ajude a vencer o verdadeiro inimigo. Nós estamos em batalha espiritual. Que a nossa vida de oração possa melhorar. Que a nossa vigilância, que nós estejamos atentos, vigilantes. E que nós sejamos também pessoas caridosas, que se engajem na pastoral, no movimento, de ajuda ao irmão, à irmã que sofre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.